Oi, gente, hoje eu vim contar uma experiência aqui com vocês que me surpreendeu. Eu tenho que passar numa prova que não é fácil aqui nos Estados Unidos. E eu tentei já 2 vezes essa prova. As 2 vezes o meu método de estudo foram estudar individualmente, ler a teoria, entender sobre as patologias, quando dar o cuidado quando o paciente está crítico. E então meu esquema era, eu lia o conteúdo, eu fazia anotações das coisas mais importantes e ia fazer banco de questões. Eu já paguei 2 vezes o U-Word e agora eu tô fazendo o Archer. Mas eu vou dizer pra você o que foi que deu um gatilho que eu acho que foi fundamental e hoje eu sinto uma segurança maior com relação ao teste. As outras 2 vezes eu estava estudando sozinha, porque eu tentei entrar em alguns grupos e aquela falação sabe, todo mundo falando ao mesmo tempo e gente com níveis diferentes de experiência, de conhecimento, me embaralhavam a história, a cabeça, sabe? A live que era de 1h30, eu absorvia 15 minutos, porque eu começava a ficar tão cansada daquela coisa. Então eu saí fora desses grupos e comecei a estudar sozinha, porque eu entendi que eu não me dava bem estudar em grupo. Então eu fiz a primeira vez a prova, não passei. Na segunda vez eu achei que eu fui melhor, eu estava estudando já com uma pessoa, eu estava sendo mentorada. E foi ótimo, eu achei que faltou pouco para eu não passar. E eu fiquei tão frustrada com relação a essa prova que eu não passei da segunda vez, que eu repensei muito, sabe? Eu fiquei pensando se eu deveria fazer de novo, se eu deveria abandonar, porque minhas coisas aqui nos Estados Unidos já estavam andando. Não é refrigerante, tá, gente? É kombucha. Aí eu comecei eu fiquei 1 ano digerindo se eu queria ou não fazer essa prova de novo. Aí comecei a orar muito a Deus. Deus, me fala o que o Senhor quer para minha vida. Eu tô desanimada, eu não sei se é do Senhor eu continuar fazendo essa prova, se não é. Enfim, aquela vontade de fazer a prova foi voltando, e aí veio a decisão, assim, ok, vou tentar novamente. O que eu fiz das primeiras vezes que não deu certo? A primeira coisa foi ficar estudando a teoria. Eu paguei cursos 2 vezes com umas meninas que são ótimas, que dão aulas para essa prova. E na terceira vez eu quis pagar, uma delas falou assim, Cá, você já tem a teoria, você não precisa ficar gastando tempo com isso. Faz somente questões agora. E quando você tiver alguma dúvida, você vai no material e pesquisa. Então eu lembrei disso e falei, não vou pagar nenhum curso mais. E comecei a fazer as questões, mas o ânimo não era o mesmo também. Eu estava ali fazendo as questões sozinha e eu sinto que eu não estava absorvendo as ideias. Até que um grupo de enfermeiros falou, não, vem aqui, todo sábado a gente faz uma revisão uma revisão curta da teoria e tal, vai ser bom. E eu comecei a fazer todo sábado, 6h30 da manhã, essa revisão com eles, para eu lembrar também, porque imagina, olha esse livro. Se eu não souber pelo menos a teoria, como é que eu vou dar conta? Comecei aí sábado, online, fazer essa aula de sábado. E
e as ideias com as pessoas foram se encaixando. Então eu cheguei à conclusão de, já faz acho que uns 15 dias que a gente está fazendo essa turma, grupo de estudos diários, e a gente faz questões juntas. Eu ajudo eles com o inglês e eles me ajudam com a prática, porque eu sou uma enfermeira que não tem prática. Eu me formei, mas eu não trabalhei como enfermeira. Trabalhei como enfermeira numa clínica de urologia. E, bom, isso é um outro capítulo que depois eu conto pra vocês. Quase que eu, mesmo sem saber algumas coisas, eu me safei de uma armadilha de um médico. Mas graças a Deus, Deus estava comandando tudo e me livrou de qualquer penalidade maior. Então, eu não tenho experiência, eu não tenho o pensamento crítico, eu não tenho aquele olhar grande do estado do paciente, as intervenções, se fizer isso, o que vai acontecer com aquilo, enfim. Então eu comecei a estudar em grupo. E tanto eu quanto eles viram a diferença tamanha de estudar com gente que está na mesma vibe, de passar na prova, do que ficar estudando sozinho. Então a gente está fazendo esses grupos de estudos praticamente todo dia. Eu só não entro de domingo para fazer as questões, porque domingo é um dia que eu tiro para ir para a igreja, é um dia que eu tiro para fazer nada, tipo, não ter compromisso com hora, com nada. Então, o conselho que eu dou para vocês se você está fazendo uma coisa direto e não está dando certo, faz a coisa diferente. É aquela coisa. Como é que você quer um resultado diferente se você não faz nada diferente para alcançar? Não é clichê, não é, todo mundo fala isso. Eu aconselho todo mundo, quem está estudando sozinho, está falhando, se junta num grupo, ache o grupo que está na sua mesma vibe, sabe? Não aquele grupo que só reclama que a prova é difícil, que não dá, ou em todos os setores da sua vida, vai se juntar com gente que está na mesma vibe que você. Vai ter sempre aquelas distrações, aquelas pessoas que vão querer tirar você da linha. Se você quiser contar para ela o seu objetivo de vida, você conta, mas o ideal é não contar, porque você sabe que aquela pessoa ali não leva a sério, não é a mesma coisa que ela quer. Ela provavelmente vai ser uma pessoa que não vai te ajudar a ficar na mesma vibe de passar, de alcançar os seus objetivos. E é isso aí. Eu nunca gostei de estudar. Até falei hoje no grupo, a época que eu menos estudei, acho que foi na faculdade, porque eu trabalhava para pagar minha faculdade. E eu me arrependo, não sou orgulhosa disso, eu me arrependo. Eu deveria ter investido mais, mas nunca é tarde. O hábito de estudar veio comigo, me forçando todos os dias a sentar a bunda na cadeira. Na primeira vez que eu tentei a prova, eu sabia que eu não tinha passado. Eu sabia que eu tinha ido mal. Mas na segunda vez eu já estava com maior esperança, porque eu estava estudando com uma pessoa que estava me mentorando, com um mentor. Então eu era forçada a estudar. Então, se você não é uma pessoa que não tem a disciplina de sentar e estudar sozinha, busca ajuda, busca quem está disponível para te ajudar. Por exemplo, na academia. Se eu vou na academia e eu não tenho um personal trainer comigo, eu conto assim, eu pego o peso, é uma sessão de 10. 1, 2, 7, 9, 10. É assim que eu conto, porque a hora que eu sinto a primeira resistência, minha cabeça já quer desistir. E é uma briga muito grande, você e o seu mental. Entendeu? Porque o seu mental sempre vai querer te deixar num meio
do conforto, na segurança. Então, quando você quer causar um estresse para você levantar um peso maior, para você ficar mais forte, para você aprender uma coisa que você nunca aprendeu, o seu corpo sempre vai brigar com você, sua cabeça sempre vai brigar com você. Mas se você insiste todo dia você insiste, 5 minutos, 4 vezes por semana, depois, eu tô sendo bem razoável, tá? O certo seria 20 minutos, depois você passa para 35 minutos, 1 hora, depende de quando você tem a intenção de passar na prova, como é o meu caso. Eu tenho o meu Instagram, se vocês quiserem falar comigo no Instagram, ou Instagram, @método_nep, NEP. É ali que eu coloco quando a gente está fazendo grupo de estudo, eu tiro umas fotinhos e ponho lá. Vocês podem falar comigo no direct, na mensagem direta. E a gente pode organizar um grupo de estudo. Eu tô com nova turma aberta aí, que vai começar. Tô esperando dar o mínimo de alunos possível, porque senão não vale a pena. E são 3 vezes por semana que eu faço isso com o grupo. Mas assim, 3 vezes por semana que é fixo, que eu estou lá no computador, tete a tete, pra gente conversar e fazer a questão juntos. Mas se tem um dia que eu não vou poder, eu aviso e a gente repõe. Mas eu tô entrando todos os dias um pouquinho. É que eu vejo sempre quando eu tenho uma folga no meu trabalho, eu aviso os meus amigos, meus alunos, o grupo de estudos. Eu falo, ó, vou entrar daqui 15 minutos ou daqui meia hora. Quem estiver disponível e quiser entrar, me avisa que eu mando o link do Google Meet. Então é isso. Manda mensagem lá pra mim, @método_nep, que é... Gente, esqueci. Esqueci agora. E a gente conversa sobre as novas turmas, tá bom? Se vocês têm interesse. Eu tenho inglês, você traz a sua prática, ou se você não tiver a sua prática, eu te mostro como é que é a prova do NCLEX, como é que você deve pensar, eu mostro quais as palavras que você deve gravar, que você deve prestar atenção, tem umas palavras que vêm nas frases que mudam o sentido da frase, e a gente junto vai passar nessa prova, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo sábado, que vocês consigam alcançar suas coisas, que vocês consigam identificar quem são as pessoas que te deixam no eixo e quem as que te tiram do eixo. As que te tiram, você tem condições de dar uma afastadinha? Ótimo, faça isso, porque é só você que tem a ganhar. Não tô falando pra você deixar de falar, não tô falando pra você se afastar, deixar de ser amigo, mas você colocar cada pessoa no seu quadradinho, na sua caixinha, entendeu? E aí você acessa aquilo que você quer. É isso aí, agora eu tenho uma turma que a gente vai começar a estudar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer endócrino e renal hoje, um pouquinho de revisão, tá bom? Fica com Deus. Espero ouvir de você.